Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje associando o Cavaleiro com a carta número 12, Os Pássaros. Começando sempre pelos naipes a que cada carta pertence. O Cavaleiro nós já sabemos, ele corresponde ao 9 de copas. As cartas do naipe de copas representam os sentimentos, as emoções da nossa vida íntima, de uma forma geral, mas também nossa vida rotineira, nossa vida de relação, nossa vida familiar. Os pássaros, por sua vez, corresponde aos 7 de ouros no naipe tradicional. E o naipe de ouros vai falar do mundo físico, né, do mundo material, do mundo onde nós vivemos, onde nós nos manifestamos, onde tudo acontece, né, onde o show acontece, né, onde nós mostramos aquilo que somos e também aquilo que temos no momento, as nossas conquistas e fracassos, ganhos e perdas, avanços, retrocessos e por aí vai. E associando os dois naipes, né, eu tenho insistido muito, pelo menos nessa combinação do cavaleiro com as demais cartas, né, como um processo de manifestar o nosso mundo íntimo no mundo físico. Né? Uma relação bidirecional entre o mundo interno e o mundo externo. Né? O que acontece dentro da gente repercute fora da gente, o que acontece fora da gente repercute dentro da gente. Então, tenho insistido nessa possibilidade de associação. Em seguida, nós observamos a polaridade das cartas, né? O cavaleiro neutro positivo, os pássaros neutro negativo. Então há uma flutuação do neutro vai para o positivo, volta para o neutro e desce para o negativo. Então uma flutuação da energia. Então algo começa de forma impetuosa, de forma decidida, de forma célere, rápida, bem intencionada, que são características do cavaleiro, mas não termina bem em função da polaridade da carta. Né? Não, é um projeto que não se realiza, por exemplo, uma ideia que não vai para frente. O Cavaleiro, como já sabemos, fala das notícias, das mensagens, das comunicações, da rapidez, da velocidade, pode ser representar uma pessoa também, pode representar um amante, fala também das nossas ações, projetos, ideias, pensamentos, por aí vai. Os pássaros, né, eles tradicionalmente, desde o livretinho do Philippe Lenormand, ele vem associado à ideia de pequenos aborrecimentos, né, associado talvez ao comportamento de alguns pássaros em bando, principalmente quando estão disputando alimento. Então tem essa associação com aborrecimentos, por isso a condição da polaridade ser neutro positiva, aliás, neutro negativa, desculpe. No entanto, nós não podemos dissociar os pássaros do voo, e o voo da amplitude, da horizontes alargados, faz menção à liberdade, até por isso que enfatizamos, né, destacamos a palavra liberdade entre as demais. Associando as duas cartas, nós teríamos notícias que vêm por um telefonema, uma mensagem pelas redes sociais, né, é possível. Pode ser uma fofoca, pode ser um diz que me diz, pode ser um boato que gera uma celeuma, uma confusão. Pode ser um pequeno passeio, uma pequena viagem, né, de um fim de semana, 2, 3 dias no máximo. Pode ser um movimento livre,
né? Pode ser um movimento de voo, pode ser um piloto, né? Um piloto de avião, pode ser um piloto de asa deltas, um piloto de paraglider, né? Pode ser um homem voador, né? Um homem com asas, né? Um homem ambicioso, né? Pode se fazer essa associação. Pode dar conta também de uma iniciativa afobada, né? Os pássaros carregam consigo essa, essa agitação, essa ansiedade, impressas características da carta que está ao lado. Então pode ser um projeto que foi levado a cabo muito prematuramente, de forma muito apressada, afobada, e por isso o seu resultado negativo, né? Pode ser uma referência à mitologia grega, o cavalo com asas, o cavalo alado, Pégasus, né, o famoso cavalo. Pode ser alguém que ama a liberdade, né? Não corta as minhas asas, né? Ama a liberdade, né? Não tolera nenhum tipo de cerceamento, de tolimento, de prisão, né? Ama ser livre. Se nós invertemos aqui a lateralidade, agora o cavaleiro, que está caracterizando os pássaros. E aqui inverte também a questão da polaridade, vai do neutro negativo, volta para o neutro, sobe para o positivo, né? Então do neutro para o negativo, neutro, positivo. Então algo às vezes que não começa muito bem, é confuso, é agitado, é complicado, aquelas coisas que tudo apressado, acelerado, parece que não vai dar nada certo, mas o resultado acaba, né, se ajeitando, né? Aquele refrão que as abóboras vão se acomodando à medida que a carruagem vai andando, né, que a carroça vai andando. Então, mais ou menos essa ideia. Aqui nós poderíamos interpretar como um aborrecimento intenso, uma intensificação de um aborrecimento, alguma coisa que nos incomoda. Pode ser um voo rápido, né? Um voo de teco-teco, sei lá, um voo de asa delta e paraglider, como já associamos antes, né? Um voo rápido. Né? Uma ponte aérea, talvez, né? No Rio de Janeiro e São Paulo é muito comum, né? Então ali uma ponte aérea. Livre para seguir, né? A pessoa está com o caminho aberto, né? Uma viagem rápida, por aí vai. Se nós mudamos a configuração, das cartas, nessa posição aqui, se aplica a lei da gravidade. A carta que está em cima influencia a que está embaixo. Então nós temos, né, em função da polaridade, das características da carta, alguém que está um pouco aflito, né, um pouco ansioso, né, tá com um alto grau de expectativa em relação a alguma coisa ou em relação a alguém. Pode mostrar uma pessoa hiperativa também, uma pessoa com crises de ansiedade, uma pessoa com a síndrome do pensamento acelerado, né? De uma forma geral, vai mostrar uma inquietação, uma agitação, um nervosismo. No entanto, se nós invertemos aqui a posição das cartas, agora é o cavaleiro eh, que, eh, que tem as suas características prevalecendo sobre os pássaros. Então ele tem domínio, né? Se ele está enfrentando ali uma situação aflitiva ou conflitiva, uma situação agitada, conturbada, ele está dominando aquela situação, está tirando de letra, conseguindo administrar aquilo ali. Né? Então, se ocorrer uma fofoca, um boato, uma intriga, ele está lidando bem com a situação, porque ele não está afetando ele. Né? A pessoa está voando, né? Há uma fluidez, um fluxo livre na vida da pessoa nessa configuração aqui. Então, essas são algumas das possibilidades de combinações entre o cavaleiro e os pássaros. Você é convidado a destacar nos comentários do vídeo a associação que você achou mais interessante,
Talvez a que você mais tenha gostado e aquela que você menos tenha eh, sentido interesse por ela, ou acredite que não casa muito bem aquela associação, né? Sinta-se à vontade para comentar também, porque é justamente a partir da discussão, da conversa que surge, que a gente vai aprendendo, né? Que a gente vai evoluindo nessas tentativas de associar as cartas. Então, aqui Shirley Normandel, apresentando hoje algumas possibilidades de associação entre o cavaleiro e os pássaros. Espero que você tenha gostado. Até mais.